Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esse o nosso último momento aqui na Semana da Matemática de Abaetetuba, na 8ª Semana de Matemática do Campus Universitário da UFPA de Abaetetuba, a 8ª SEMAT. Nós vamos apresentar a palestra do professor José Manuel Moran, e, em seguida, nós vamos fazer uma pequena mesa de encerramento, falando um pouco dessa trajetória agora na semana, algumas apresentações de trabalhos que foram realizadas, e a gente fazer também um balanço da participação dos nossos colaboradores, as pessoas que se inscreveram nos minicursos, e apresentar também a temática da nossa 9ª edição, que será no período de 1 a 3 de dezembro de 2021. A gente já está se organizando, como todos os anos a gente tem feito, a gente começa a se organizar da próxima SEMAT no final daquela SEMAT que está sendo realizada, certo? E a temática do ano de 2021 será matemática e tecnologia, softwares, redes, mídias e práticas de ensino em sala de aula. Nós vamos tratar dessas temáticas assim que terminar a palestra do professor José Moran, e para fazer a apresentação do professor, eu convido a participar nesse momento e conduzir esta palestra que estamos ansiosos para assistir, o nosso membro do grupo do Getnoma, que é o Relinaldo Pinho, que tem um mestrado em Educação Matemática, realizado junto comigo, que eu orientei o trabalho dele, que trata das multimídias, né? Então, agora eu convido o Relinaldo a fazer parte dessa mesa e fazer a chamada do professor Moran. Relinaldo, é com você agora. Olá, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, né, a nossa semana, né, ao nosso encerramento. Queria agradecer o convite do professor Oswaldo para conduzir mediar essa palestra com o professor José Manuel Moran, já agradecendo a ele pelo aceite do convite, agradecendo também a professora Dênia, nossa querida amiga Dênia Falcão, que nos ajudou, né, nesse contato também. Então, o professor José Manuel Moran, nascido na Espanha, naturalizado brasileiro, né, graduado em filosofia pela Faculdade de Medianeira, com mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, né, foi professor de novas tecnologias da Universidade de São Paulo, na USP, é nosso professor, pesquisador, conferencista e orientador de projetos de transformação na educação com metodologias ativas e modelos híbridos. Então, professor, é com prazer que estamos lhe recebendo e agradecendo, né, a sua palestra, ensinando ativamente com apoio de tecnologias. Então, desde já, muito obrigado e, por favor, fique à vontade. Olá. Bom, boa tarde a todos. Que bom estar com vocês, mesmo que remotamente. Eu sou um espanhol que mora aqui no Brasil há muito tempo, moro em São Paulo há muitos anos, nunca imaginei que ia ficar tantos anos aqui em São Paulo, quando a gente tem tantos outros lugares interessantes no Brasil, como Belém, que eu gosto, quando posso ir, assim, é um lugar que me encanta. Estava comentando aqui antes com o Relinaldo e o professor Oswaldo também, um pouco assim da alegria de encontrar. Tem um lado humano e tem também todas as riquezas assim, naturais do cupuaçu, aquele filhote e tantas coisas assim que eu lembro da gastronomia, mas eu lembro também das pessoas. O que mais me encanta é o contato humano, do aprender juntos. Em algum momento eu fiz um trabalho com a Secretaria de Educação, assim, há muito tempo, era trabalhando nas tecnologias dentro da educação pública,
E uma das coisas que me chamou, foi um projeto que fiz junto com a PUC de São Paulo, na verdade a secretaria, e foi um curso híbrido, já quando não se falava de híbrido, isto assim, estamos a falar de quase 20 anos, né? Mas era híbrido, porque tinha momentos presenciais, ficamos assim uma semana aí em Belém, depois ficamos uns 2 meses no virtual, e depois voltamos uma semana de encerramento em Belém, com professores assim do estado, né, da rede estadual. E uma das coisas que me chamava a atenção era que a gente marcava alguns encontros online, como agora, assim, síncronos, com os professores, para que pudessem participar quando estávamos, assim, cada um de nós nas nossas casas. Então, eu lembro, e era um chat, era um chat, era só por texto, e havia uma câmera em que os professores daí me viam, ou podiam me ver, dependendo do... Mas só podiam escrever, então não tínhamos essas plataformas síncronas, nem o chat assim, do YouTube, essas coisas que nós temos agora. Mas me chamou muito a atenção, porque havia professores que chegavam lá se desculpando: professor, eu cheguei um pouquinho atrasado aqui no chat, não deu para chegar, e daria para continuar um pouco mais, sei que está no finzinho, mas eu queria falar. Aí ele me contava que para fazer esse chat, ele pegava um caminhão e às vezes andava 1 hora, 2 horas, só para encontrar, poder participar de um chat que era texto, que não era nada disso. Então, o que eu lembro assim, um pouco através dessa experiência, é que há 20 anos estávamos trabalhando com modelos híbridos, então a ideia de misturar, de poder aprender com o presencial e online, nas condições em que era viáveis, e quanto muitos dos professores se encantavam com poder usar as tecnologias que eram possíveis, nas condições em que cada escola se encontrava. Havia escolas que tinham laboratório, havia escolas que mal funcionavam. Isso. Tinha alunos que depois, assim, em outros momentos, assim, já avançando, podiam, quando chegou o celular, porque quando esse primeiro curso não tinha nem celular, assim, era um celular muito precário. Depois, já com o celular, e aí vem o Reginaldo, que fez esse trabalho com o uso do celular na sala de aula, assim, como os professores foram, cada um dentro das suas possibilidades, ir incorporando as tecnologias, a aprendizagem, dentro assim das condições. Mas o que me surpreende a mim é quanto tempo passou. Passaram-se 20 anos e ainda estamos discutindo como ensinar misturando, como ensinar matemática engajando os estudantes para que eles queiram aprender, como usar todo o mundo como espaço de aprendizagem. Está o mundo aí, o mundo está disponível. Hoje podemos conversar, uma parte dos brasileiros, não todos, mas em plataformas síncronas como estamos agora, e ao mesmo tempo temos todas as possibilidades de encontro assíncrono, e como não é fácil, como estamos ainda discutindo questões que já deveríamos estar muito mais à frente, mais resolvidas. Já deveríamos ter essas tecnologias presentes no cotidiano, tanto na escola, também lá onde nossas crianças e jovens estão. E a gente sabe, vocês que vivem aí
no Pará, e também as pessoas que estão em outros lugares, a gente sabe da tremenda desigualdade que temos em tudo, tanto econômica, de acesso, um pouco também de interesse. Mas vocês, nesses últimos dias, vocês trocaram experiências sobre como aprender de forma ativa, interessante, a matemática. Neste ano, nós tivemos que fazer um grande esforço para como engajar os estudantes fora da sala de aula física, onde estávamos acostumados. E muitos professores que só sabiam trabalhar dentro da sala de aula física tiveram que rebolar, assim, na verdade, rebolar física, aprender a ensinar os alunos a gostar de matemática com recursos relativamente limitados. E esse foi um tremendo desafio deste ano. Eu conto uma experiência de uma professora de matemática que me chamou a atenção, e como é de matemática, eu creio que cabe aqui nesse momento, em que ela dizia, assim, numa escola aqui em São Paulo, onde ela tinha recursos, mas ela não tinha noção de como usá-los, e que ela começou a dar aula depois que a escola decidiu ensinar matemática nos ambientes digitais. Ela decidiu dar aula num quadro negro, assim, e ela ficava explicando equações e tal, e nos momentos em que os alunos podiam conectar-se com câmeras, né, ela via que os alunos desligavam a câmera, desligavam o som, e ela depois perguntou: vocês estão entendendo e tal? E ninguém respondia nada. Aí percebeu que os alunos não estavam quase assistindo a aula. Aí ela perguntou um pouco ao filho dela. Ela já tinha 50 anos, já tinha os filhos assim, e as pessoas, as próprias crianças, porque ela trabalhava no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Que sugestões eles tinham? Aí começaram a dar algumas sugestões de aplicativos, como o Kahoot para gamificar, enfim, usar plataformas como a Khan Academy para, em alguns momentos, cada aluno fazer assim alguns percursos. Ela ia delimitando algumas temáticas, os alunos pesquisavam. Ela foi usando algumas destas tantas possibilidades que nós temos de engajar os estudantes. Mas o que me surpreendeu é que ela diz que na avaliação que o colégio fez em junho, assim, no semestre, ela decidiu fazer um escape room, ou como se fosse uma sala para escapar, para fugir, traduzindo em português, que seria uma espécie de labirinto em que você só sai dessa sala, desse labirinto, resolvendo desafios. Então, ela trabalhou em duplas, colocando desafios, e esses desafios no digital, tudo isso, eles quem respondia antes e tal, ia avançando mais, era uma coisa gamificada. E ela disse que os estudantes adoraram, estavam fazendo prova, mas eles estavam engajados, estavam adorando, e mais ainda, os pais que estavam em casa olhavam os filhos trabalhando esses desafios e vendo o interesse e perguntaram: o que você está fazendo, filho? Nós estou fazendo prova, e você está tão assim, com esse entusiasmo. Aí eles começaram a olhar e pediram para essa professora que deixasse mais tempo os desafios, que eles também queriam participar, porque os pais acharam muito legal usar estratégias gamificadas para aprender. Então, é o exemplo assim de alguém que teve que se reinventar no espaço virtual para ensinar matemática
que engajasse os estudantes. E digo isso com todas as... O que nos mostra este exemplo, entre outros muitos que podíamos citar. Primeiro, era uma professora que tinha domínio da sala de aula, não é que trabalha só com aula expositiva, mas ela tinha as técnicas todas adaptadas para trabalhar em sala de aula. Quando foi para o espaço virtual, ela teve que fazer um intensivão de como reaprender a ensinar. E começou pelo básico, dando aula expositiva. Viu que não funcionava e foi perguntando a quem? Aos próprios alunos, às crianças, aos jovens, como é que eu faço? E aí eu vejo algo do que muitos de nós temos hoje que aprender, é que há muitos desses recursos que para os jovens são fáceis, a produção de vídeos no Flipgrid, aí, sei lá, tantos aplicativos que ajudam a que eles se queiram engajar mais. Então, minha conversa com vocês, já neste final de sexta-feira, no final de um evento, é de um professor que não é da área de matemáticas, mas é um professor de toda a vida, que sempre tentou e ainda tenta ver como motivar os estudantes, como engajá-los, como encontrem significado. E hoje temos muitas facilidades e ao mesmo tempo muitas distrações. Quer dizer, esse aluno, se você cria um vídeo, um material legal, ele faz coisas interessantes, mas esse aluno, basta você se distrair um pouco, basta ficar falando demais, ele vai lá e pega seu celular e ele vai para o YouTube, ele vai para os seus jogos, ele vai para os seus, sei lá, o Instagram, e te esquece. Então, é fácil engajar e é fácil também que o aluno escape desse engajamento. Então, eu fico muito, primeiro, assim, feliz de poder estar com vocês nesse momento, mas eu vou apresentar um pouco, esperando não ficar muito tempo, porque, enfim, algumas coisas só para tentar tornar um pouquinho mais objetiva esta minha apresentação. Então, o tema era esse: ensinando ativamente com apoio de tecnologias. Vocês têm lá esse blog que está aí na ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. Depois, no final, eu mostro um pouquinho a cara do blog. O que eu falei até agora, é que nesse período, estamos aprendendo muito. Então, os professores, tanto de matemática como de outras áreas, fizeram o possível para engajar os estudantes, muitos em situações tão desiguais. Uns usam plataformas, outros usam redes sociais como WhatsApp, Instagram, alguns trouxeram alguns aplicativos, outros foram pelo impresso, materiais impressos. Esses materiais muitas vezes eram devolvidos para a sala de aula, ou eram tirava uma foto, às vezes da resolução de uma questão, de um desafio. O aluno tirava uma foto, enviava pelo WhatsApp quando tinha. A gente fez muitas coisas interessantes e houve muita integração. Estamos pensando em matemática, mas houve muita integração entre gestores, docentes, estudantes e pais, porque pela primeira vez, os pais estavam juntos, os estudantes, enquanto estavam aprendendo, e isso foi muito, houve muita essa troca para poder ver como dar conta de tantos desafios. O que eu expliquei da professora de matemática, isso da curva de aprendizagem de todos. Então, eu nunca tinha visto, até este ano, por exemplo, trabalhar com projetos complexos, como, por exemplo, projetos de design thinking, que você resolve problemas de uma comunidade, que você vai
faz perguntas para ver qual é o problema, e a partir desse problema você vai desenhando, através de uma nuvem de ideias, quais são as soluções que vão aparecendo, e essa solução fica sendo testada até validá-la. Então, esses processos de design, o desenvolvimento de projetos, a gente fazia muito na sala de aula, fazia muito com papel post-it, aqueles papéis coloridos que a gente ia colocando depois na parede, e sempre me pareceu que só fazia sentido trabalhar com projetos dentro do presencial. Nem neste ano eu vi muitos professores desenvolvendo projetos complexos, trabalhando assim, resolução de problemas, aprendizagem em times, tudo no ambiente digital, pelo menos aqueles que podiam. Eu sei que não todos os brasileiros, mas isso foi muito, muito elucidativo, um pouco do potencial desses ambientes, e ao mesmo tempo da criatividade que os professores têm que ter para trabalhar primeiro com alguns ambientes um pouco mais sofisticados e depois com os ambientes simples que a maioria tem. E é essa desigualdade que é um pouco dolorosa, principalmente na escola pública, de ver que quanto nos falta para que tenhamos um acesso para todos. Uma outra coisa importante desse ano foi a redescoberta dos modelos híbridos, que como comecei falando, já há mais de 20 anos que estamos trabalhando. Eu fiz trabalho com os meus alunos, parte presencial, parte online, já há muitos anos. Eu os liberava de algumas aulas presenciais, a gente trabalhava uma parte na sala de aula, outra parte online, e depois gerenciei alguns projetos em que a faculdade inteira, todos os alunos e professores trabalhavam os 20% online, quer dizer, o planejamento era presencial e online integrado. Então, houve um tempo em que tudo isso estava um pouco mais em evidência. Aí arrefeceu um pouco, e uma segunda onda do modelo híbrido, ou blended, nós chamávamos no começo semipresencial, o B-Learning, voltou também nos anos 2014, 2015, aí veio toda uma discussão desses modelos híbridos, mas depois se apagou e entraram um pouco a questão das metodologias ativas, e agora a gente está voltando a pensar agora na saída, que alguns estados fizeram um pouquinho antes, de uma parte dos alunos podia voltar para a sala de aula, outra parte tinha que ficar em casa, a implantar modelos híbridos, e ainda estamos assim num processo ainda inseguro. Então provavelmente ainda alguns meses mais teremos essa mistura de modelo híbrido, que vale a pena um pouco pensar como ensinar matemática, um pouco com alunos em casa, com alunos em sala de aula, como fazer isso. Creio que é uma discussão que vale a pena que a gente faça. Então, o modelo básico, ele combina atividades em sala de aula com atividades em espaços digitais, mas ao mesmo tempo nós podemos pensar em modelos mais flexíveis, e isso depois da pandemia teremos uma visibilização de muitas experiências de como podemos combinar espaços, tempos, estratégias para oferecer as melhores experiências de aprendizagem para todos e cada um dos estudantes em cada área de conhecimento. Então, se aplica para aquela área de linguagens, a área de matemática, de ciências, de todas as áreas de história, enfim, tudo é possível trabalhar dessa forma mais flexível. O que eu tenho visto neste ano, então, é um pouco que avançou bastante no online, com todas as restrições, o trabalhar com o aluno se prepare, que já se vem discutindo há tanto tempo, da aula invertida, em muitos casos, avançou, que o estudante assistisse algum vídeo, tivesse que responder alguma questão,
sobre esse vídeo, que pesquisasse também algum assunto, enfim, tivesse uma base para depois continuar. Então, trabalhar no online, primeiro, o lado um pouco individual, cada um encontrando alguns materiais, ou lendo, ou analisando, para você poder continuar, no segundo momento, a trabalhar com um desafio. Então, estou falando assim de um modelo, alguma estratégia, não é que a sequência seja essa necessariamente, mas trabalhar com um desafio que é, depois que você tem uma certa base, tentar aplicá-lo a uma situação concreta, desenvolver um projeto, que pode ser uma coisa que é curta ou uma coisa maior, dependendo, há projetos que são transversais, que duram mais várias aulas, há projetos que são pontuais, para você resolver imediatamente, e aí muitos professores foram diversificando as estratégias que já conheciam para a sala de aula, foram tentá-las trazer no online. E é interessante ver que usaram jogos, problemas, contar histórias, que os alunos trabalhassem mão na massa com os recursos que tinham em casa. Às vezes eram criar por exemplo, um prato um prato com alguns ingredientes e com a ajuda dos pais, no caso de crianças pequenas, e aí a professora trabalhava alguns conceitos de cálculo, de quantidades, conceitos também de uso de materiais em outras áreas, enfim, a ideia de trabalhar a interdisciplinariedade a partir de algumas produções. Então, os alunos também contavam, produziam, descreviam, enfim, eles tentavam aplicar isso aí. Houve muito compartilhamento das experiências, das vivências, das práticas, das pesquisas. Então, se usaram muitas as telas, como o Padlet e outros murais digitais, momentos de encontro síncrono para quando era possível. Então, essa sequência que começa com aula invertida, desafios, compartilhamento e alguma forma de avaliação, seja com pequenos quizzes, ou então, quando você trabalha com um projeto um pouco mais longo, com um portfólio, ou criar algumas rubricas para ver, enfim, o grau de domínio que você está tendo, ou os alunos comentando o trabalho dos seus colegas, enfim, é muito bonito ver que houve um avanço dentro das inúmeras dificuldades que sabemos que existiram em trabalhar o assíncrono e o síncrono, o analógico e o digital, as possibilidades para aqueles que tinham conexão e os que não tinham. Então, nós, se algo aprendemos este ano, é a ser flexíveis, a tentar entender os contextos, a ser acolhedores também com os alunos, com os que tinham dificuldades, porque nem todos estavam envolvidos e principalmente numa área como a matemática, se o aluno ele perde o domínio de alguns conhecimentos prévios, ele vai perdendo um pouco o pé. Então, para muitos estudantes, eles foram ficando para trás. A gente sabe que não é tudo, nem tudo são flores, assim. Eu li há pouco, uns 15 dias atrás, aqui só no estado de São Paulo, onde eu moro, na rede pública estadual, que é enorme, em todo o estado de São Paulo, mas 500 mil de estudantes, 500 mil, 500 mil, não fez nenhuma atividade, de estudantes não fizeram nenhuma atividade de março até agora. Quer dizer, não quer dizer que não aprenderam, não estou falando que eles não assistiram aulas, porque tinha aulas pela televisão, tinha aulas em plataformas, mas atividades que registrassem, que mostrassem produção, não fizeram. Então há um gap aqui enorme que você não sabe se era só um problema de acesso, se era um problema realmente de
de questões de crianças que muitas vezes tiveram que ajudar os pais, né, por falta de pais que perderam o emprego, ou era simplesmente o aluno que não achava sentido, estava lá, tudo aquilo que estava sendo falado, ele se perdeu, não tinha, enfim, a gente não sabe. Então, estamos falando de estratégias em contextos extremamente desiguais. E aí temos poucas tecnologias que estão na moda. Claro que as plataformas hoje foram uma grande descoberta, porque na verdade já existiam. O Zoom eu já conhecia há muito tempo antes da pandemia, mas na verdade a gente não estava usando muito no dia a dia esse potencial de termos todos que tenha o acesso conectados, e depois das possibilidades, por exemplo, como esta plataforma, e o Meet também agora faz, de você trabalhar com grupos, você dividir os alunos em grupos, como a gente faz numa sala de aula, poder entrar nos vários grupos, depois fazer uma apresentação de todos. Então, muitos dos recursos que antes pensávamos que só eram possíveis no presencial, começaram a ser possíveis para uma parte dos brasileiros, e também no mundo inteiro, no online. E aí que estamos tendo, eu sei, um grande gap entre estes que têm o acesso e os que não. Em que sentido? Podíamos o poder estar trabalhando, por exemplo, com crianças de lugares diferentes em um mesmo momento, em um projeto. Você pode juntar estudantes de Belém com estudantes de São Paulo e criar um projeto comum. E isso as tecnologias elas permitem. Então, plataformas síncronas interativas para pequenos e grandes grupos, para trabalhar projetos de uma forma integrada, isso são possibilidades enormes que apontam, assim, para os próximos anos, a fazer coisas inimagináveis há pouco tempo. Essas plataformas, pensem bem, com toda a desigualdade que tem o Brasil, mas o Brasil entra no ano que vem, aos poucos, vai entrar no 5G. Parece que é só uma sigla, mas em outros países em que esse 5G tem, eles permitem que tudo, por exemplo, estas pessoas que aparecem aí na tela para vocês, a gente tem uma outra visão em que, como se estivessem todos, não só nessas fotos 3x4, todos estivessem, por exemplo, num círculo conversando, num auditório, ou em mesas trabalhando. Há uma visualização quase que de 360 graus, uma coisa muito diferente desta visão pouco chapada que nós temos. Então, nós caminhamos para plataformas muito mais imersivas, muito mais interessantes. Isso é daqui para frente. Nós usamos muito murais digitais, e nos cursos que eu venho trabalhando com minha colega, a professora Dênia, e com outros colegas, com a professora Dênia faz pelo menos 6 anos já, a gente usa muito esses murais que agora ficaram bem assim, populares, como o Padlet, que é tornar visível o que o aluno faz, o que ele produz, que isso fique registrado, comentado, que ele fique de alguma forma perpetuado, fazer com que o aluno se veja e os outros o vejam também digitalmente. E isso pode ser acontecendo no mesmo momento, ou você pode deixá-lo aí durante dias para que cada um poste quando puder suas contribuições. A mesma coisa, o Jamboard faz essas duas formas de trabalhar juntos. Então, as telas interativas, a possibilidade de aprendermos juntos, de compartilhar nosso conhecimento, mesmo que estejamos cada um no seu lugar. Pensem nisso, a quantidade de possibilidades de aprender num curso com pessoas de outro lugar. Então, vejam nessa dimensão maior. Há muito tempo que esse aplicativo Kahoot está aí, e agora se tornou mais popular, mais conhecido também, até em muitos alunos que tinham acesso precário, porque ele
ele pode ser trabalhado em tempo real, pode trabalhar com desafio matemático, e os alunos vão respondendo, e sempre tem essa ideia da competição, de quem chega antes, de quem respondeu antes e melhor, enfim, e tem essa questão de ranking, e as crianças adoram, então você pode avaliar, então são recursos. Não estou falando de aplicativos matemáticos, mas de aplicativos digitais que pode usar em qualquer área de conhecimento, e para a matemática elas são extremamente envolventes. Se vocês criam vídeos ou usam vídeos prontos, a possibilidade de intercalar dentro do vídeo questões, alguma pesquisa, algum desafio, isso se torna muito, muito mais fácil do que era antes. Então, aplicativos como Edpuzzle, ele fazem muito isso. Você integra o Edpuzzle como uma extensão, por exemplo, do Chrome, e aí ele já traz o vídeo do YouTube, não precisa nem baixar no seu computador, ele lá no próprio, já pega o vídeo. E na hora você passa o vídeo, e quando quiser dar uma parada, depois, sei lá, de 1 minuto ou 2, para colocar uma questão para o aluno, aí ele te abre uma janela, você coloca a questão, você fecha a janela, continua o vídeo, para de novo e traz um novo desafio, e o aluno, na hora de assistir, está lá, por exemplo, no Google Sala de Aula, onde você posta teus materiais, aí o aluno ele assiste o vídeo, e quando chega lá, aquele minuto primeiro, aparece a questão para ele responder, senão ele não consegue ir adiante no vídeo, nesse sentido. E tudo que é respondido vai para você visualiza como professor. Então são plataformas muito interativas, os vídeos também ficam interativos, pensam em ensinar matemática também com situações reais, em que o aluno ele vai trabalhando essas situações, ele pode criar um vídeo também com essas situações, e aí se ele criar, você tem plataformas como Flipgrid, então você cria uma situação que ele tenha que usar todas as questões matemáticas que estão naquele momento sendo discutidas. Então o aluno produz esse vídeo, ele está acostumado, ele sabe fazer isso no celular, ele usa crianças que usam o Instagram, aqui tem no Flipgrid, ele faz esse vídeo, esses vídeos podem ser comentados por você, professor, pelos próprios colegas, podem servir de avaliação. Então, são tópicos e discussões usando vídeos. Isso são ferramentas fantásticas que nesse período nós vimos, e que nos trazem muitas possibilidades, então, de visualizar um uso da matemática muito, muito envolvente. Então, fora aquelas plataformas que vocês conhecem, aqui eu trouxe um pouco essas tecnologias mais gerais. E o que disto aqui vai ficar assim valendo? Veja, eu creio que a sala de aula para a criança sempre vai ser o espaço fundamental de encontro, mas à medida que a criança vai crescendo, vai se tornando um pouco mais autônomo, os modelos híbridos eles vão ser muito, muito mais interessantes. Pense assim, no novo ensino médio, que é uma série de áreas de interesse. Você pode, uma parte do que seria o itinerário formativo do aluno, nem sempre ele vai encontrar naquela escola onde está. Então ele pode fazer um curso online, ele pode ter contato com um professor de outra escola, que de repente ele se engaja naquela turma, porque essa atividade é online. Então, você fazer modelos que misturam tempos individuais ou em grupo, assíncronos, e com momentos presenciais ou no laboratórios
virtuais com laboratórios físicos, toda essa mistura que nós vemos na vida, ela vai se materializar nas nossas escolas daqui para frente, apesar que eu sei que não todas no mesmo ritmo, muitas vão demorar para ter tudo isso, mas do ponto de vista assim de que é possível, vejam isso e tentem viabilizá-lo quando puderem, porque isso faz muito sentido para uma criança hoje. Além do engajamento, é para a vida profissional dele. Na vida ele vai trabalhar com esse mundo misturado. O trabalho hoje é em casa e pode ser num escritório, numa fábrica. Tudo vai se tornando flexível e híbrido, e o ensino também. Existem modelos que se chamam High Flex, que está um pouquinho na moda, que aqui pelo menos em São Paulo e em outros países eu também tenho visto que na pandemia, ao sair de uma forma parcial, quer dizer, quando as escolas voltam com uma parte dos alunos na sala de aula física e outra parte que fica online, o High Flex é colocar uma câmera na sala de aula e transmitir aquela aula também para aqueles outros alunos que não podem estar fisicamente presentes. Então, nos lugares em que a conexão é boa, tem acontecido um pouco essa combinação dessa mistura, e tem os que fazem uma aula meramente expositiva em sala e no online, mas tem os que trabalham em grupos, trabalham com projetos em sala de aula e no online. Então hoje é uma série de experiências muito ricas que estão acontecendo, de combinações assim de aulas em tempo real. Há também um grande avanço nos chamados cursos à distância, para que tenham muito mais encontros, que as pessoas possam se ver, possam se encontrar, e não somente fazer aqueles cursos à distância que nós estamos acostumados de ler materiais de cada um, assistir os vídeos quando é mais conveniente, que isso é legal, e depois que você participa só num fórum ou tira as dúvidas com o professor por escrito. Não, hoje os alunos querem se ver, pelo menos em turmas, querem conversar, eles querem participar. Isso é algo que veio para ficar. Há modelos que não são novos, que são os modelos duais, para quem trabalha com ensino profissional, principalmente. Na Alemanha isso está há muitos anos, que está bem difundido, que é já trabalhar aulas presenciais, e o currículo continua também integrando atividades profissionais. Então, um currículo combinado entre sala de aula e o que os alunos fazem em locais conveniados, nas áreas em que eles querem se formar. E hoje esse dual se combina com, seria um pouco tridual, porque seria aulas presenciais, atividades online e atividades profissionais. Então são modelos que vão crescer, vão evoluir muito nesses próximos anos. Para terminar, já falei demais, meu Deus. Então, algumas combinações dessa educação ativa flexível que a gente está vendo, e que eu sei que para alguns de vocês ainda está distante, mas olhem o que daqui dá para fazer. Então, pensar, você como professor sempre pode ser um desenhador, um design de experiências relevantes. Você pode fazer isso com recursos simples, com sucata, você pode fazer com robótica, depende, o que tiver à mão, mas desenhar experiências relevantes você pode fazer, para que o aluno sinta que aquilo que está aprendendo que faz sentido. Se ele não percebe valor, se você começa com as fórmulas extratas e fica só fazendo equações, e ele não entende um pouco o que você está fazendo, você tem que dar um passo atrás, partir de algo que ele encontre onde aquela fórmula se aplica, para ele poder
poder encontrar significado. Então, desenhar a experiência adequada a cada um, isso é fundamental. Que cada aluno, e aí nossos currículos vão ter que evoluir muito, que cada aluno possa fazer algumas escolhas dentro das atividades que o professor propõe, escolhas dentro do currículo. Isso é o caminho também do híbrido daqui para frente, que tenhamos muitos momentos de aprendizagem entre pares, seja numa área de conhecimento ou integrando várias áreas de conhecimento, e que nosso papel também ele seja desenhando tudo isso, acompanhando tudo isso e orientando, então, tutor, mentor, orientar o projeto de vida dos alunos, orientando um pouco como se aplica isso na vida dele, no futuro profissional, o que ele quer. Então, a educação flexível é redesenhando um pouco o currículo com todas essas possibilidades e usando as plataformas cada vez que vão ser mais adaptativas e inteligentes. Quando falamos um pouco de tudo isso, desse ensino inovador, das metodologias ativas, enfim, sabemos que isso é um grande caminho ainda para percorrer, tem muitos professores que ainda estão distantes de tudo isso, muitos ainda estão no estágio que eu chamaria inicial. Em algumas escolas, alguns professores já fazem muitos projetos, já trabalham muito em times, e tanto no presencial ou no online, mas muitos ainda não. Então, há um segundo estágio de escolas, eles já trabalham de uma forma um pouco mais integrada, com alguns projetos integradores, e outros escolas já estão num sistema muito mais avançado, que pensam um pouco o todo, um currículo por competências, o redesenho dos espaços físicos e digitais, enfim, da avaliação, a integração com a sociedade, enfim, isso é o caminho para onde vamos. Então, para não me alongar mais, aqui vocês têm esse blog, que no começo era um blog que eu com os alunos, era onde eles postavam os trabalhos, onde a gente fazia os projetos. Hoje é um blog mais de ideias e de alguns materiais, alguns cursos também com que eu trabalho. Vocês encontram aí, vocês me encontram aí nesse e-mail, moran10@gmail. E queria agora, depois que eu falei tanto e eu não ia falar, prometi para mim mesmo que ia falar menos, mas achei que fazia sentido que eu estivesse, pelo menos, trazendo algumas ideias, já que não são só diretamente de matemáticas, mas um pouco dessa ideia de como ensinar ativamente com o apoio de todos estes recursos que nós temos aqui. Então, Relinaldo, não sei se você poderia voltar e ver um pouco quais são as questões assim que estão acontecendo no YouTube, e que questões vocês têm. Não sei se você tem perguntas. Correto. O que você... Ok, professor. Maravilha, muito obrigado, né? Realmente fizemos uma viagem aqui diante das suas palavras, diante da sua explanação. E nós temos sim um comentário a respeito. O Sidney Nunes diz assim, professor: olha, a manipulação dos recursos tecnológicos é um tanto desafiante para os professores que ainda não tinham essa prática, ou não têm. Porém, é um efeito que vai revolucionar o ensino da matemática. Veja, o que revoluciona o ensino da matemática é a mente de vocês serem criativos, vocês saberem como mexer com os estudantes para que eles percebam a importância que matemática é tudo, que está na vida, que está no cotidiano. Se vocês fazem essa ponte com a vida, vocês serão grandes professores. Se vocês colocam as tecnologias junto, Sidney, aí vocês vão fazer realmente o engajamento pleno, porque
estas crianças de hoje, elas estão dentro desse mundo digital. Então, se eles veem sentido em aprender questões que estão ligadas à vida e que depois se expressam em fórmulas e que tem uma certa formalização, aí eles vão entender por que a fórmula. A fórmula é a expressão ampla para poder entender situações que se aplicam a várias, um pouco abstratas, que se aplicam a muitas situações concretas. Então, eu sei, há toda uma trajetória longa de domínio de tecnologias, mas não precisamos dominar tudo de uma vez. Usa o que é possível, o que está a teu alcance, aquilo que talvez você tem um aplicativo no celular que teu aluno tem, ou compartilhe alguns vídeos, alguns materiais, incentive que ele pesquise, que o aluno produza. Então, se vocês dominarem um pouco esse engajamento, essas metodologias que engajam os estudantes e usam alguns recursos, vocês vão fazer um trabalho maravilhoso. Mas eu sei que toma tempo e que para muitos isso está distante. Então, primeiro, não se assustem, isso aqui teremos um tempo para aprender. Temos escolas muito desiguais no Brasil, temos ainda uma pobreza enorme de recursos assim, para que todos possam acessar. Por exemplo, no modelo híbrido, o aluno teria que poder, da sua casa, poder acessar. E quantas casas tem conexão lá na ponta? A gente sabe que não é a realidade de boa parte do Brasil. Mas, de outro lado, aí temos que pedir aos vários níveis, instâncias governamentais, federal, estadual e municipal, que eles têm que fazer realmente políticas consistentes e constantes de fazer com que tanto as escolas como os alunos eles possam ter espaços para acessar a tudo isso, que não é um luxo. Que a criança que não tem o domínio hoje da aprendizagem também digital, ela perde muito da sua capacidade de entender este mundo, de ter possibilidade de empreender, de ter um futuro. Se nós queremos que as crianças tenham futuro, o futuro ele vai ser todo híbrido, misturado. Você tem que ter essas competências humanas, cognitivas primeiro, emocionais, éticas também, de comportamento, mas também as digitais. Então, vejam isso como um movimento, vejam isso como cada um dentro das suas possibilidades, vejam vocês quantas oportunidades de aprender vocês têm no YouTube, naqueles jovens educadores, por exemplo, do Google e da Microsoft, dessas grandes empresas, que eles postam um pouco como fazer, como que eu ensino, como trabalho com projetos, como faço aula invertida, como uso um aplicativo ou outro. Vocês perguntem, sempre tem aí dezenas de pessoas que te explicam um pouco passo a passo para você ir aprendendo e diminuir esse distanciamento. Ok, professor, muito bem. Olha só, mais um comentário aqui, professor, do Eliseu. Ele diz assim, olha, utilizar vídeo curtos e simples ensinando um determinado conceito facilita muito o estímulo ao interesse do aluno. As novas ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente são fantásticas. É isso, a criança vê vídeos, todos nós vemos muito vídeo. Eu tenho netos pequenos, assim, pequenos. Tenho uma neta que é recém-nascida, que tem 3 meses, e tenho netos de 12 anos. Então, nessa faixa, eu tenho netos que estão na fase de alfabetização, mas enquanto estão aprendendo a ler e a escrever, eu vejo que estão usando vídeos do Instagram, do TikTok, e aí meu neto, ele me trouxe assim, olhou o meu celular e me disse, vó, mas você não tem aqui o TikTok?
TikTok. Ele achou imperdoável que eu não tivesse TikTok. Aí ele baixou, tá aqui o TikTok, aqui na tela. Foi ele que me baixou com 7 anos e me adicionou como um dos favoritos para que eu usasse. Assim, então, eles estão nesse universo dos vídeos, eles estão no YouTube, e eu vejo quando ele está, por exemplo, no Minecraft, ele está jogando, está jogando, mas ele está construindo, assim, e ele tem alguma dúvida, ele vai no YouTube e procura um jovem que ensine algumas técnicas, algumas estratégias. Ele não vai para mim, sabe que eu não tenho como ajudá-lo. Ele vai num colega dele, às vezes que tem um pouco mais de idade do que ele, é um adolescente, ou um jovem, que ele explica um pouco os macetes, e ele volta. Então, eles estão nesse mundo, gente. Então, a gente usar o vídeo, mas de uma outra forma. Nosso uso do vídeo não é só consumir, não é Netflix que vai uma série atrás de outra, um episódio atrás de outro, não. É consumir menos, mas consumir com profundidade. Por isso que coloco essa ideia de colocar vídeo com algum desafio, vídeo com alguma questão, para que ele reflita em cima do vídeo, não só simplesmente assista, mas que ele parta primeiro do vídeo, que ele veja que aquilo lá conta uma história, que ele traz uma situação emocionante, que traz algo real, traz um depoimento. A partir daí, nós construímos, através de perguntas, um processo de ampliação da aprendizagem. Ok, professor. Nós temos também aqui outro comentário, né, que fala a respeito do seguinte, da Rosilene Santos. Professor Moran, o que podemos fazer quando temos o domínio dos recursos tecnológicos, mas nos falta a parceria com a família? Bom, sempre na vida, às vezes, a vida é complexa e temos situações em que temos famílias que apoiam, temos famílias que têm condições, e nesse período eu vi a importância das famílias, por exemplo, principalmente com crianças, dando esse suporte quando podiam, pais e mães, principalmente mães que se desdobram em múltiplas tarefas, né, porque elas cuidam do filho, mas têm que cuidar também muitas vezes de situações de casa. Algumas também trabalham em outros, então então havia famílias que ajudaram muitos filhos, mas a gente sabe, também tem muitas crianças que não têm esse apoio familiar, não têm esse incentivo à leitura em casa. O que a gente faz? Primeiro, a escola ela tem que fazer uma ação que não é só marcar uma reunião com as famílias de vez em quando. Há um trabalho, eu vi muitas escolas chamando os pais, fazendo assim um contínuo, criaram redes assim com os pais, para que elas vissem assim qual era o projeto da escola, por que era importante ajudar a criança. Então, trazer, então, há um papel assim da escola de mobilização dos pais através assim de situações que também engajem os pais. Eu vejo muitas escolas que marcam reunião de pais que são um aborrecimento, são uma chatice, um monte de coisas que despeja lá a diretora, a coordenadora. Então, fazer reuniões interessantes, chamar aos pais, e quando o pai não responde, o que a gente tem que fazer é assim, um pouco o nosso papel de tentar nós fazer há um lado um pouco nosso paternal, maternal, que nós não podemos substituir os pais, nem pretendemos, mas dar apoio a essa criança para que ver o que lhe está faltando, por que ele não está respondendo. Eu lembro assim dessas tantas situações que a gente vivencia. Eu vi assim, professor que via que pedia que os alunos ligassem a câmera quando podiam,
e havia uma criança que não queria abrir a câmera, e aí depois a professora perguntou: por que você não abria a câmera? Você não estava prestando atenção? Ele disse: não, meus pais estavam brigando, meus pais estavam se matando aqui perto de onde eu estava assistindo a aula. Eu fiquei era assim. Então tem crianças que, por exemplo, que tem aqueles que têm câmera, por exemplo, podiam. Estou pensando nesses que têm, que muitos que não têm, mas muitas vezes a criança mora num lugar que é meio simples, você não quer expor, assim, porque você, quando liga a câmera, você mostra também o ambiente onde você está, embora hoje você pode colocar assim um ambiente virtual diferente, mas há muitas questões e há muitas questões que não têm solução. Quer dizer, tem muitas crianças que não têm apoio nenhum dos pais, muitas crianças que apanham, muitas crianças que sofrem violência, e aí estamos falando de questões que não são ocasionais, que são bastante significativas, que nessa pandemia se agravaram. Muitas crianças sofrem muito, muitos pais ficaram desempregados, então estamos falando de crianças que às vezes não têm comida, às vezes só comiam quando a escola abria. Então nós sabemos que estamos num Brasil onde a maioria é pobre, então o professor tem que também ter essa sensibilidade de primeiro acolher, apoiar, perguntar, saber qual é o contexto dessa criança, qual é o apoio que ele tem em casa, para ele tentar ajudá-lo até onde for possível. Quando eu falo do lado ser pai, não é de suprir, mas é o lado de compreender, de acolher, de que ele encontre, vocês professores e professoras, um adulto que os acolhe e não só que os julga e que os condena. Então, que diga, eu encontrei na escola docentes, pessoas que eles foram pais para mim também, às vezes porque eles não têm pais de verdade na prática. Certo, professor. Olha só, o professor Edson faz assim: quais as possibilidades do ensino híbrido no cenário educacional brasileiro atualmente? Edson, o Brasil, como estamos falando, ele é muito desigual. Você tem muitas escolas que você não imaginaria que fossem para o digital, e muitas foram, e você nunca imaginaria. Eu nunca tinha visto nada, por exemplo, literatura dizendo que você podia ensinar a ler e escrever através de plataformas digitais. A gente sempre ensinou a ler e escrever através de contato com professores em escolas. E vimos que muitos, não digo todos, mas que teve professores que ensinaram assim a ler e a escrever usando jogos, usando o lado lúdico, conversando com os estudantes, enfim, para os que podiam. Então, qual é a possibilidade do híbrido no Brasil? No ensino superior, com certeza isso vai ser uma tendência que era forte, que vinha aí, que agora vai ser avassaladora. Por que uma pessoa grande, muitos do ensino superior que estão trabalhando e que pagam os estudos para poder fazer uma faculdade, por que eles têm que ir toda noite, deslocar-se à universidade todas as noites durante 4, 5, 6 anos? Se uma parte do que se aprende em sala de aula, você pode fazê-lo através de uma plataforma como essa. Mas o presencial é importante? Sim, mas o que é importante hoje no presencial? Para valer a pena ir a uma sala de aula, tem que acontecer algo muito fascinante, mágico, eu diria, porque senão você faz no virtual. Então, trabalhar o híbrido
é primeiro uma tendência forte no ensino superior, vai ter bastante adesão no ensino médio, no novo ensino médio, em uma parte das escolas. A gente sabe que, eu falo uma parte, então, em alguns momentos. Há um híbrido que é um pouco mais simples, que é a ideia de você estar na sala de aula e você, de repente, fazer uma atividade que envolva assim, pesquisa, compartilhamento com outras pessoas, trabalhar em rede. Esse híbrido, que é um híbrido parcial, isso vai acontecer com muita frequência. Então, é uma tendência agora nos próximos meses, por necessidades ainda de saúde, enquanto a vacina que está chegando ainda não chegar para todos e ver a eficácia. Então, estamos já no momento de uma certa esperança, começa esta semana, agora na segunda-feira, a aplicação na Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos, enfim, vai chegar ao Brasil aos poucos, mas aqui está previsto em 14 de janeiro que chegue a começo, assim, está começando a chegar aqui a São Paulo, mas até termos certeza da vacinação, isso vai demorar pelo menos um ano. Então, nesse primeiro semestre, nós teremos muitos modelos híbridos, no sentido forçados. Uma parte dos alunos voltarão para a sala de aula, outra parte não, no mesmo momento. Então, só que isso aí deve depois criar um certo hábito de que dizemos, bom, em que momentos vale a pena também a gente usar o virtual, usar o digital. Então, eu creio que vai ser aplicado com uma certa prudência, agora primeiro pela necessidade, depois pela desigualdade. Então não vamos ir para o modelo híbrido escancarado, porque lá na ponta boa parte dos estudantes não tem esse acesso. Então não é um híbrido para todos que o Brasil vai entrar, mas é um híbrido assim que vai crescendo de acordo, assim, fortemente, mas de forma desigual e muito forte no ensino superior. Isso sim, com certeza isso vai acontecer, principalmente no ensino superior privado. Com certeza no privado eu estou vendo desenhando modelos híbridos, uns de qualidade e outros meia boca. A gente sabe disso, mas os modelos vão estar aí. Reginaldo? Diga, professor. Me permite fazer um questionamento ao professor? Sim, claro, fique à vontade. Professor Moran, palestra incrível, está sendo super proveitoso. O Reginaldo também está saindo muito bem, parabéns. E, professor, eu queria primeiro lhe contar uma pequena situação, e aí eu queria fazer um questionamento também, que é o seguinte, por exemplo, o meu filho, caçula, ele aprendeu a falar inglês, e eu digo aprendeu a falar porque ele se comunica, ele participa de várias coisas, inclusive ele já fez uma contribuição num evento internacional, porque ele é bolsista da universidade, e ele fez um trabalho, né, de tradução simultânea com uso de tecnologias e tudo mais, num evento internacional na área que ele atua, que é as artes visuais. E isso se deu exatamente assim. Eu comecei eu paguei um curso de inglês online para ele fez um pouco mais de 3 meses, e depois ele foi levando no jogo, foi jogando, foi se habituando com o jogo, né? E aí, a situação que eu quero remeter é que teve uma vez que, naqueles programas que tinham educacionais dia de sábado, que apareciam na televisão, eu lembro de um desenho animado que era o ônibus mágico. Aí, tinha uma professora nessa escola, onde tinha o ônibus mágico, que ela estava ensinando espanhol para os alunos, né?
E um dia tinha um aluno que estava apavorado, porque ele não conseguia entender o espanhol e tudo mais, aí ele disse assim, tomara que a professora hoje ela não faça uma prova surpresa. Aí a professora entra na sala e diz assim, hoje, prova surpresa. Claro. Aí ele ficou apavorado. Qual era a prova surpresa dela? Ela levou vários bombons com sabores de fruta, e os nomes das frutas estavam em espanhol. Quem lesse o nome da fruta, ficava com bombom. Aí, num outro momento, ela resolveu trabalhar os verbos. Ela ia trabalhar verbos com os alunos. O que eles foram fazer? Foram jogar futebol. Então, assim, quais eram os verbos? Passa, chuta, vai, volta. Então, é assim, professor. Essa situação que eu estou lhe colocando é em função do seguinte, nós, pelo que eu estou entendendo na sua fala, nós estamos diante de um novo sujeito aprendente. Um sujeito que ele aprende de maneira autônoma e ele não vai, como o senhor falou do seu neto, ele não vai procurar uma pessoa mais velha que ele, supostamente uma pessoa mais velha por ser mais experiente no mundo, nas coisas do mundo, e ele vai perguntar como é que faz para passar da fase do jogo que ele quer. Ele vai procurar as pessoas que são iguais, né? Os sujeitos que têm o mesmo tipo de diálogo, o mesmo tipo de vocabulário, o mesmo tipo de intenção, e essas coisas, eu acho que são as necessidades que o professor tem que começar a desenvolver. É como descobrir o universo desse novo sujeito aprendente. Uhum. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, por favor. Hoje você tem, quer dizer, a criança quando nasce ela é curiosa, todos nós vimos como, e a escola, a escola assim convencional, ela fica fazendo tantas tarefas, tudo tão previsível, tudo tão imposto de cima para baixo, que ele vai um pouco que encolhendo essa criança, ele vai se acostumando a ser tarefeiro, a resolver coisas que mandam, mas não sempre encontrando significado. Quando a criança, ela tem um pouquinho mais assim de estímulo, de iniciativa, ela é quando está aprendendo por conta. Quer dizer, alguns aproveitam essa aprendizagem para ir além, tem gente que só fica um pouco na brincadeira, que é legal, mas muito no entretenimento, que você aprende até um certo ponto, mas que tem seus limites. Quando a criança tem um pouquinho de estímulo, alguém que orienta, se você orientou a fazer algum curso, você deu algum estímulo, aí ela, depende um pouco dela, ela pode ir longe, mas assim, hoje você tem tradução, tem programas que você pode fazer um curso em chinês, sem saber lá, se você tiver interesse, porque lá é um curso legal, porque a tradução, há programas que traduzem do chinês para português e vice-versa. Isso aos poucos, isso vai se popularizando, mas depende muito dessa iniciativa. Então, eu vejo crianças que estão fazendo coisas fantásticas, porque primeiro no jogo, com certeza, eles fazem. Eu tenho um neto que mora nos Estados Unidos, assim, que eu fico assim boquiaberto com a forma como ele joga. Ele não dá a mínima quando eu falo, porque ele está envolvido no jogo. Então eu ligo assim a câmera e digo, quero falar com você, ele diz, vó, estou jogando, porque é domingo quando eu ligo. Aí ele está jogando, ele está assistindo uma história em japonês, um vídeo, uma animação japonesa, e essa animação tem um jogo 3D, quer dizer, é a mesma história que é contada naquela animação. Ele joga com colegas, então ele está com o microfone, como eu estou, e a câmera, ele está falando em inglês, porque ele está lá, ele nasceu lá, e fica falando, tá, com os colegas, e ele está com várias telas, e eu dizia, meu Deus, que loucura, é uma criança de 11 anos, ele está jogando, ele está assistindo TV, mas ele está jogando um jogo interativo, ele está negociando com os seus colegas. Você vê, eles estão trabalhando uma série de realidades que a maior parte de nós nem tem ideia. Quer dizer, eu olho e nem sei o que ele está fazendo.
ele me explica, só para que vocês vejam o nível, aí, o nível assim de complexidade de competências que eles estão trabalhando. Aí quando chega a aula, eu perguntei as aulas, ele disse, são um saco, desculpem a palavra, é um tédio. Por quê? Porque a aula é aquele, o professor fica, dá uma atividade, aquela coisa, cobrança, não sei o quê. O professor não sabe que a criança pode fazer grandes coisas, ele pode desenvolver grandes projetos. Está pronto para produzir. Quando ele faz um vídeo, esse moleque lá que está lá, ele faz uns vídeos super legais, super atraentes, compõe música, ele sabe mixar, sabe. A escola às vezes não ignora todo esse potencial. Então há um gap entre o que propomos na escola, que é bom, que é legal, mas é um pouco empacotado, e uma criança que ela tem as habilidades um pouco soltas, não sabe fazer. E aí temos que fazer esse encontro entre a criança criativa para algumas coisas e dizer, olha, usa essa criatividade aqui, olha como isso é legal, e que ele não perceba que ela deixou de jogar, ela está jogando, mas ela está jogando e ao mesmo tempo sendo desafiada, porque o jogo traz desafios, traz fases, traz complexidade, ele pode morrer, enfim, ele ganha prêmios. Então usa esses recursos aí para engajar esse estudante, traz isso para lá, isso é fantástico. Lembram do exemplo que dei da professora que usa desafios matemáticos para uma avaliação? Mas estava fazendo uma prova, mas era uma outra prova. Aí a criança nem percebia que era uma prova porque ela estava jogando a ver quem chegava antes saía do labirinto. Então pronto, é isso que nós temos que começar a pensar, como engajar esses estudantes que jogam, que joguem aprendendo e a gente os ajude a ir ampliando seu referencial. Nosso papel é que não só fiquem jogando, é que joguem outros jogos, o jogo da compreensão, o jogo da reflexão, o jogo de produzir, de entender contextos complexos, de fazer projetos interessantes, como teu filho apresentar algo num evento internacional. Imagina isso para ele, que satisfação dizer, eu pude fazer algo, mas é algo porque tem alguém, tem um pai que é você, um pai que também tem um trânsito internacional. Então é sempre essa interação do adulto apoiando uma criança que lhe dá a possibilidade de dar saltos. Então esse é nosso papel de mentor, de orientador, seja pai, seja meus professores, é dizer a crianças pobres, crianças simples, que são muitos dos nossos alunos, você pode transformar sua vida, você pode aprender muitas coisas, tem um mundo aqui à tua disposição. Eu nunca esqueço de um depoimento de um jovem do interior do Ceará, era perto de Sobral, se não me falha a memória, mas que ele odiava matemática na sala de aula, odiava, já que você estuda matemática, ele odiava, assim, porque o professor era muito chato, e ele ia mal, ele tinha péssimas notas, então, sabe aquela coisa que fica recorrente? E ele descobriu a plataforma Khan, do Khan Academy, ele começou a navegar assim, pouco, e a Khan você vai pode ir de desafios simples, você vai testando um pouco aquilo que você sabe fazer e vai respondendo, e se não sabe responder, ele te dá alguma dica, e se você cansa daqui, você vai para a trigonometria, vai para outra área, você pode ir mudando da área, você não tem que fazer uma sequência lógica. Aí, ele se encantou com essa ideia ele viu que sabia resolver alguns problemas matemáticos, mas ninguém cobrava, ninguém dizia você é burro, você não sabe, a máquina não fazia isso. E o que aconteceu, gente? Ele ficou o aluno número 1 depois na escola, através de uma plataforma. Ele depois foi fazer universidade na área de engenharia, ele fez engenharia numa universidade federal, acho que foi em Pernambuco, ou a do Ceará, não lembro bem. Ele contava a história dizendo, eu era uma pessoa que odiava matemática e através da tecnologia, que era uma plataforma como essa, eu fui perdendo esse medo e avançando. Então, onde estava o problema? Era nele? Não,
era na escola, era na forma de ensinar, era o professor que lhe dizia, você é burro, porque você não está errando os problemas, está errando aqui na prova que eu dei. O professor, ele ignorava outras fases da educação matemática, que é saber em que nível está o aluno, ajudá-lo nas dificuldades que tem, no momento que tem, incentivá-lo que ele perceba que tudo, que a vida toda é cheia de desafios matemáticos, e apoiá-lo. A tecnologia o apoiava, porque ele dizia, não acertou, mas olha, tenta outra vez, faça isso. É isso que nós podemos fazer. Então a tecnologia pode ser fantástica também para apoio ao empreendedorismo, à criação, à ampliação, se a gente souber usá-la bem. Bom, gente, eu não sei se a canção... Muito obrigado, professor. Eu acho que já 1h30, acho que cansei vocês demais. Eu não sei se eu agrego mais, mas foi um prazer estar aqui com vocês, estar conversando com vocês. Eu gostaria de vê-los a todos os estudantes, ver o rosto, enfim, mas sintam-se acolhidos, assim, apoiados. Talvez o meu papel hoje como educador sênior, para não dizer velho, é dizer vocês que trabalham na educação matemática, é um campo primeiro, de grande importância, de grande empregabilidade, porque a matemática está em tudo. Vocês veem que na BNCC, no ensino médio, o que permanece sempre, a matemática está lá, sempre firme, porque ela é uma das áreas fundamentais de conhecimento da vida, de domínio, de competências. Então, trabalhar isso com essa ver que é possível, e se vocês não tiverem essa realização, eu ficaria muito frustrado. Que vale a pena que vocês mostrem como é bonito aprender matemática, como a matemática é importante para a vida, como ela está ligada a todos os aspectos do cotidiano. Se vocês fizerem essa ponte, usando alguns recursos, também plataformas, quando puderem, vai ser ótimo. Então, ensinar matemática dentro desse contexto que o aluno perceba significado é ótimo. Quando vejo alguns professores tendo que estar brigando com os alunos, reprovando porque eles não avançam, vejo que está faltando algo. Todo mundo deveria poder passar. Se não passa, algo está acontecendo. Então, esse algo que não está acontecendo é o que vocês fazem nas discussões no grupo Educação Matemática, é ajudar os professores a não só compreender a competência técnica, domínio da matemática, mas também a competência pedagógica, de como ensinar, como engajar e como usar todos esses potenciais. Essa é a finalidade principal do que vocês fazem. O laboratório é pesquisa e, ao mesmo tempo, apoio ao ensino de matemática como uma área fundamental para a vida. E para a realização também de vocês como docentes no ensino de matemática. Eu que desejo que vocês façam, continuem e que tenham um extremo sucesso daqui para frente. Ok? Ok, professor Moran, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela oportunidade de escutar o senhor que tem uma agenda vasta, ele ter dado espaço para a gente, aí, muito obrigado por participar da nossa SEMAT. Agradecer também aos colegas, aos alunos que participaram, com os comentários, com as perguntas, bem como o professor Oswaldo, que deu essa oportunidade para a gente aqui, tá certo? Muito obrigado. E convidar os colegas a participarem do curso Professor Moran, que começa agora em janeiro, né, com a professora Dênia. Eu recomendo, porque eu fiz o meu curso com o professor Moran recentemente, né, terminei em setembro
e foi uma experiência maravilhosa, juntamente com a professora Dênia, tá certo? Então, depois nós vamos repassar, tá aí, ó, o professor Oswaldo colocando para você, tá? Juntamente com a professora Dênia Falcão, que é uma pessoa maravilhosa. Muito boa. Foi muito bacana mesmo, vocês vão gostar, e eu recomendo. Um abraço a todos, muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado, professor. Obrigado, Reginaldo, obrigado, Oswaldo, obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui, foi muito gostoso e fico sempre torcendo pela educação, por vocês, por todos, em todo o Brasil e pelos estudantes, porque a gente educa para eles poderem ter um futuro e ajudar este Brasil a ser menos desigual, a ser um país cada vez mais progressista, avançado em todas as dimensões, principalmente nas humanas. Ok? Um abraço para cada um e um bom fim de semana para todos. Professor, em nome da Semana da Matemática, em nome do Campus de Abaetetuba, eu agradeço profundamente a sua disposição para fazer essa palestra, que foi fantástica. A gente pensou num tempo, extrapolou, ninguém sentiu, nem um momento, foi muito bom, mas foi muito, muito, muito prazeroso ouvir as suas contribuições nesse campo que a gente está começando, a gente está engatinhando ainda, né? E a gente precisa aprender muito a ver os nossos jovens de uma maneira diferente. Talvez seja o nosso maior desafio. E o senhor colabora muito com isso. Professor, muito obrigado mesmo. Vocês. Então, um bom encerramento para todos. Eu vou sair e vocês terminam agora o evento, tá? Tudo bem, muito obrigado, professor. Grande abraço ao senhor e abraço aos seus netos, viu? Também. Obrigado. Então vamos conhecer o Cupuaçu, viu? Tá bom. Sim. Se vocês quiserem. Adoro o Cupuaçu. Tá bom. Obrigado. Um abraço, professor. Tchau. Boa noite. Boa noite. Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar esta live de apresentação da palestra de encerramento da Semana da Matemática, e aí eu vou convidar vocês para vocês migrarem para a próxima sala que nós vamos abrir, que é para a gente fazer uma breve avaliação da Semana da Matemática, e, claro, vocês podem participar, tá? Nós vamos trazer alguns membros do LEMAT para participarem da sala, e, em seguida, a gente abre também para participação de todos aqueles que quiserem fazer contribuições de avaliação do desenvolvimento das atividades da Semana da Matemática da 8ª CEMAT, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos, a gente encerra esta sala, mas nós vamos abrir uma segunda sala em seguida, tá bom? Obrigado, pessoal, até daqui a pouquinho. Vamos dar um intervalo de uns 10 minutos no máximo para a gente reiniciar, tá bom?